Olá, bem-vindo a mais uma aula da TV Ensinar. Eu sou Eduardo Engelmann e vou passar para vocês hoje imagens bitmap e resoluções. É um assunto bem legal para você que está iniciando na área de design e que tem alguma dúvida sobre isso. Então vamos lá. O que são imagens bitmap? Imagens bitmap são compostas por um mapa de bit, que são esses quadradinhos aí que você está vendo. Então cada quadradinho desse é que ajuda a compor a imagem. Além disso, uma imagem bitmap, ela registra qual sistema de cor que está em uso e também qual é a resolução. E isso é muito importante para determinar onde você vai aplicar essa imagem. Se eu pegar, por exemplo, essa foto, marcar uma área e ampliar, eu consigo visualizar o mapa de bits. E esse mapa de bits ele poderá ser mais ou menos detalhado. Por quê? Porque eu tenho que conhecer a resolução da imagem. E o que é resolução? Resolução é a quantidade de pixels que nós temos por polegada. A unidade utilizada é dots per inch, ou pontos por polegada, e eu tenho imagens de 72 dpi, 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi. A unidade de medida padrão, como a gente pode ver, é o pixel, que é a menor unidade da imagem. À medida que eu vou aumentando a quantidade de pixel por polegada, eu tenho uma imagem melhor. Será? Vamos entender isso. Eu tenho uma imagem dividida em 4 pedaços. Se eu ampliar esse pedaço de uma imagem de 72 dpi, eu posso visualizar os pixels. Então, se você tiver paciência, conta aí. Tem 72 pixels na horizontal e tem 72 pixels na vertical. Esse quadrado que eu estou usando como referência é de 1 polegada. Então a nossa imagem tem 2 polegadas de altura e 2 polegadas de largura. A mesma imagem, se eu tiver na resolução de 300 dpi, eu vou ter muito mais quadradinhos. Eu terei muito mais pixels por polegada. O que eu ganho com isso? Qualidade nos detalhes. Então na imagem de 72 dpi, eu ampliando essa área, eu perco um pouco dos detalhes. Já na de 300 dpi, não. Eu consigo visualizar mais detalhes. Bem, não entendeu? Tá bom, vou tentar ser mais claro. Vamos lá. Vamos avaliar uma imagem aqui no Photoshop. Muito bem, aqui no Photoshop eu tenho 2 imagens. Uma de 72 dpi e a outra de 300 dpi. A primeira coisa que eu tenho que entender é o que é o tamanho físico da imagem, o que é a largura e a altura. Vamos aqui na imagem de 72 dpi. Imagem, tamanho da imagem. Ela tem 2 polegadas de largura por 2 polegadas de altura. Muito bem. Vamos na de 300 dpi. Opa, parece que ela é maior. Vamos ver? Imagem, tamanho da imagem, 2 polegadas por 2 polegadas. Só que a resolução está em 300 dpi. Por que visualmente a imagem de 300 dpi a 100% e a de 72 dpi a 100% são de tamanhos diferentes? Porque a tela do seu computador, ela trabalha, ela projeta a imagem em 72 dpi. Logo, aparentemente, essa imagem aqui, ela é menor, mas não é. Na verdade, para eu visualizar 2 polegadas em 300 dpi, a tela do computador precisou utilizar mais áreas. Isso às vezes confunde. Vamos tirar a dúvida disso. Nós vamos migrar por um software que isso vai ficar bem claro, que é o InDesign. Eu vou trazer as 2 imagens. Lembre-se, as duas têm 2 polegadas de largura e altura. Então eu vou pegar a imagem de 72 dpi, clicar aqui na tela do arquivo do InDesign, tá aí minha imagem de 72 dpi. Arquivo, inserir, vou pegar a imagem de 300 dpi, cliquei, as duas estão do mesmo tamanho. Fisicamente elas estão do mesmo tamanho, largura
e altura. Agora vamos comprovar uma coisa sobre qualidade da imagem. Eu vou pegar a lupa e vou ampliar essa área. Observe, a imagem de 72 dpi já apresenta serrilhado. A imagem de 300 dpi não apresenta serrilhado. Por quê? Porque ela está com uma qualidade melhor. Note também o seguinte, que na imagem da esquerda, que está em RGB, parece que a cor está melhor. Claro que está melhor. O monitor também projeta a cor em RGB. Quando eu mudo para o sistema CMYK, eu tenho uma perda razoável, dependendo da cor. E eu percebo que mudou. Por quê? Porque um trabalha com luz, o da esquerda, o da direita trabalha com pigmento. Então a própria tela, ela me passa isso visualmente. Note também o seguinte, se você prestar atenção aqui nas sardas da menina, elas estão com mais destaque. Olha, não sei se você consegue comparar aí. Então quando eu for tratar uma imagem para a área de impressão, eu tenho que ficar atento a esses pequenos detalhes. O que eu faço? O ideal é lá no Photoshop você efetuar o tratamento em CMYK. Ou você pode efetuar o tratamento utilizando um recurso, deixa eu voltar lá para você ver, que aqui no modo de visualizar, eu posso ter cor de prova. Percebe que dá uma leve mudadinha? Eu estou no modo CMYK, mas estou enxergando, estou em RGB, estou enxergando em CMYK. Essa daqui, deixa eu ampliar um pouquinho. Visualizar, cores de prova. Não sei se você consegue perceber no vídeo que há uma leve mudança. Então deixa eu te mostrar outra coisa. Aviso de Gamut. Esse recurso do Photoshop, ele me mostra que essas áreas que estão cinza, elas vão ter perda quando eu converter para CMYK. Então o Photoshop é o bicho, né? Ele já avisa, essas áreas vai ter uma pequena perda de cor, algumas perdem mais, algumas perdem menos. Entendeu? Então quando você quiser tratar imagens que vão para a área de impressão, deixa eu só desligar isso aqui para isso ficar bem claro que isso é importante. Essa minha imagem está em RGB. Qual é a vantagem de tratar a imagem em RGB? Eu tenho todos os recursos do Photoshop disponível. Mas, se eu vou trabalhar para a área gráfica, eu vou ligar cores de prova, porque aí, olha os detalhes aqui que eu tinha comentado. Eu vou trabalhar melhor. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer um pequeno ajuste de níveis. Então, eu vou subir um pouquinho aqui o meio tom. Olha lá como eu já valorizei essa área. Entendeu? Tem que tomar cuidado com isso. Tamanho, resolução, sistema de cor. Isso é que faz o diferencial de você tratar uma imagem adequadamente, salvá-la para posteriormente ou aplicá-la num catálogo, num folheto, numa revista ou em uma tela, né, de web, de aplicativo, enfim. Isso é muito importante. Conhecer resolução, sistema de cores, enfim. Isso é que eu estou tentando passar para vocês. Então com isso, né, eu tenho algumas indicações. Então 300 dpi eu uso para catálogos, folhetos, revistas, embalagens. 200 dpi uso para jornais. O jornal ele usa um papel muito absorvente, então na hora que imprime, a tinta abre. Tecnicamente isso chama ganho de ponto. Se eu colocar 300 dpi, vai ficar tudo emplastado, vai ficar muita tinta. 100 dpi é mais indicado para esses trabalhos domésticos, trabalho de escritório, né? Você faz o seu TCC, vai imprimir para mostrar para o professor. Pode usar 100 dpi, se bem que 72 dpi também fica legal para esse tipo de trabalho doméstico.
72 dpi eu uso para tela, e aí tela eu tenho vídeo, apresentações, projeto web, aplicativos, banners digitais, que é uma tendência, né? Aliás, nos grandes centros urbanos estão usando muito isso, fica bem legal. Mas na real, vamos pensar a coisa. Eu não preciso de 300 dpi ou 200 dpi. Por quê? A matemática da coisa funciona em 72 pixels por polegada. Essa é a referência. Só que, por exemplo, para catálogo, folheto, revista e embalagem, 72 vezes 4 vezes dá 288 dpi. O que acontece? O meu arquivo vai ficar um pouquinho menor. Por que se fala 300 dpi? Porque você fala 288. Demora, mas pode salvar as imagens em 288 que vão ficar excelentes. Pensa numa revista que, sei lá, essas revistas de moda, tipo Marie Claire, Vogue, que usa foto à beça. Imagina o tamanho do arquivo disso. Aí você tem que armazenar, fazer backup, vai economizar espaço. Ah, mas só 12 dpi? Bota isso em 1000 fotos, vai ver o tamanho que fica. Então essa coisa de organizar também é muito importante. Em jornal, 180 dpi e não 200. Por quê? 72 com 72 dá 144. Mais metade, 36, dá os 180. Fica muito melhor até. Por quê? Menos tinta, aí eu tenho um ganho de ponto e a imagem ela fica muito melhor na impressão. Na impressão de escritório domiciliar, o ideal seria 108, mas 100 para 108 não vai fazer muita diferença. E tela sim, você mantém os 72 dpi. Beleza? Ah, Eduardo, eu não quero usar os 288, nem os 180. Legal, tá padronizado 300 dpi, 200 dpi, bola para frente. Fica tranquilo. Eu só estou falando que a coisa pode ser desmistificada, né? E uma observação. Imagens de 300 dpi podem ser reduzidas para qualquer resolução, mas imagens de 72 dpi não podem ser ampliadas. Por quê? Ela vai estourar. Existe um recurso chamado interpolação, mas matematicamente ele pegaria um pixel e dividiria em 4. Não fica legal, não fica. Mas é uma opção aí. Muito bem. Do outro lado, né, nós temos as imagens vetoriais. E as imagens vetoriais, elas são criadas em programas como o Illustrator ou o Corel. E essas imagens, elas podem ser ampliadas ou reduzidas sem comprometimento de qualidade. E o mais legal, podem ser transformadas em imagens do tipo bitmap. Aí é legal você ter os dois arquivos, né? Salva o vetor e salva o bitmap. A imagem vetorial, ela é constituída, né, por objetos. Então eu tenho a facilidade de manipular os objetos. Mas isso é outra história, é outro curso, deixa pra lá. Uma dica, eu tenho esse site que chama freepik.com, tem vários vetores lá gratuitos e você pode usar à vontade. Beleza? Bem, para você complementar esse estudo, eu sugiro que você assista sobre cores no computador, que é um curso bem bacana. Um complementa o outro e o outro complementa um. Espero que você tenha gostado e se quiser me mandar e-mail, tá aí. Tô no Face, tô no Google Plus, tô no LinkedIn e a gente vai se falando. Ok? Grande abraço e até uma próxima.